Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Paulo Márcio, advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e nós vamos analisar questões relativas a direito do consumidor exigidas no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos analisar que as questões exigidas nos últimos exames de ordem são questões de natureza eminentemente prática, bastante comuns do dia a dia do profissional da advocacia. Vamos analisar uma questão exigida no ano de 2012 na prova da FGV. Vamos lá. Determinado consumidor, ao mastigar uma fatia de pão com geleia, encontrou um elemento rígido, o que lhe causou intenso desconforto e a quebra parcial de um dos dentes. Em razão do fato, ingressou com medida judicial em face do mercado que vendeu a geleia, a fim de ser reparado. No curso do processo, a perícia constatou que o elemento encontrado era uma pequena porção de açúcar cristalizado, não oferecendo risco à saúde do autor. Diante dessa narrativa, assinale a afirmativa correta. Vamos analisar cada uma das opções previstas na questão. Letra A. O fabricante e o fornecedor do serviço devem ser excluídos de responsabilidade, visto que o material não ofereceu qualquer risco à integridade física do consumidor, não merecendo reparação. Letra B. O elemento rígido não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio para o consumo, violou padrões de segurança, já que houve dano comprovado pelo consumidor. Letra C. A responsabilidade do fornecedor depende de apuração de culpa e, portanto, não tendo o comerciante agido de modo a causar voluntariamente o evento, não deve responder pelo resultado. Por fim, temos a letra D, que afirma que o comerciante não deve ser condenado e sequer caberia qualquer medida contra o fabricante, posto que não há fato ou vício do produto, motivo pelo qual não deve ser responsabilizado pelo alegado defeito. Pois bem, trata-se de uma questão em que o candidato terá que analisar um caso concreto relativo à responsabilidade pelo fato do produto. A responsabilidade pelo fato do produto está prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. E ela se caracteriza por um evento decorrente de um defeito em um produto que vai causar um dano ao consumidor. Vamos analisar então a letra A. O fabricante e o fornecedor do serviço devem ser excluídos de responsabilidade, visto que o material não ofereceu qualquer risco à integridade física do consumidor, não merecendo reparação. Resposta errada. A resposta está bastante errada, porque o elemento rígido, no caso, um açúcar cristalizado, ainda que não comprometesse o consumo daquela geleia, causou um dano ao consumidor. Houve o quê? Um prejuízo causado ao consumidor que quebrou um dente dele. Então, nesse caso, o fabricante e o fornecedor, consoante o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, devem ser sim responsabilizados. Vamos analisar a letra B. O elemento rígido, não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio para o consumo, violou padrões de segurança, já que houve dano comprovado pelo consumidor. Resposta correta. Ainda, meus amigos e minhas amigas, como falamos anteriormente, que o açúcar cristalizado não comprometesse a qualidade para o consumo da geleia, esse açúcar cristalizado
causou um dano que veio quebrar o dente do consumidor. Então, portanto, houve quebra da confiança. Os padrões mínimos de segurança, no caso, não foram respeitados, devendo haver, sim, o dever de indenizar na espécie. Vamos analisar a razão de as letras C e D estarem erradas. A letra C vem afirmar que a responsabilidade do fornecedor depende da apuração de culpa. E, portanto, não tendo agido o comerciante de modo a causar voluntariamente o evento, não deve ser responsabilizado. Meus amigos, uma opção extremamente equivocada. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai afirmar que o fornecedor, o fabricante, o construtor, o importador responderá pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa. É a chamada teoria da responsabilidade objetiva. Observem que o Código de Defesa do Consumidor, ele não se preocupou com a intenção. Se o elemento cristalizado encontrado na geleia foi introduzido por dolo ou por culpa, sendo negligência, imprudência ou imperícia, isso não interessa. O simples fato de o produto ser disponibilizado ao mercado consumidor já gera a chamada responsabilidade objetiva. O código não se preocupa com a intenção. Os padrões de segurança, haja vista a vulnerabilidade do consumidor, devem ser respeitados. E pelo fato de a afirmativa sustentar que a responsabilidade seria por culpa, ou seja, subjetiva, a afirmativa está errada. Vamos verificar o erro da letra D. O comerciante não deve ser condenado e sequer caberia qualquer medida contra o fabricante, posto que não há fato ou vício do produto, motivo pelo qual não deve ser responsabilizado pelo alegado defeito. É claro que houve o dano. O dano consistiu pelo fato de que o açúcar cristalizado, que é um produto estranho à geleia, quebrou o dente do consumidor. Vamos observar que a responsabilidade deve ser o quê? Do fabricante, consoante o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. O simples fato, como dissemos anteriormente, de o produto ser disponibilizado ao mercado consumidor e um fato decorrente do que? Da não observância dos padrões de segurança de um produto, vão causar o quê? O dever de indenizar. Ok? Sucesso, bons estudos para vocês. Até a próxima questão a ser analisada.